E aí, bateu uma curiosidade para saber se o filme Godzilla vs Kong realmente é bom? Pois então é disso que você vai ficar sabendo agora, aqui no vídeo. O filme, que é a continuação direta do Godzilla Rei dos Monstros, já foi lançado em várias partes do mundo e também está disponível no serviço de streaming HBO Max, mas aí é para quem mora nos Estados Unidos. O que podemos dizer sobre esse filme? Podemos dizer o seguinte, que quando ele foca no embate entre Godzilla e Kong, realmente ele é impecável. É nisso que ele acerta em cheio. Até porque quem vai assistir o filme quer ver a briga entre os monstros. Só que, como já é de praxe nesse tipo de produção, tem personagens humanos que são uma verdadeira bola fora, que no meu ver são entediantes, e esse é um erro recorrente nessa franquia, pois isso aconteceu em todos os filmes anteriores. Infelizmente nesse aqui isso não foi consertado, pois temos vários personagens humanos que quando aparecem na tela, de uma certa maneira, até acabam atrapalhando a experiência do espectador, pois eles começam a fazer várias explicações, a ter vários diálogos que não levam a lugar nenhum, quando também não arriscam piadas, né, a ser colocados, digamos assim, em uma posição de alívio cômico que realmente não funciona, porque, digamos assim, são piadas bem padrão Zorra Total, que não arranca a risada de ninguém e no contexto geral do filme não funcionam. E nota-se que isso foi um dilema até para quem produziu e escreveu o roteiro, porque o filme fica a todo momento se dividindo entre as batalhas dos monstros e as relações humanas. Só que as relações humanas, elas ocupam um espaço de tela muito maior que os duelos entre os monstros, e tudo isso, no meu ver, é muito chato. Até entendo que é importante e necessário ter personagens humanos ali, mas vamos focar mais, digamos assim, nos monstros. Afinal de contas, eles é que deveriam ser os protagonistas absolutos do filme. E é nesse detalhe que, mais uma vez, a franquia peca, porque aqui se repetiu os mesmos erros cometidos nos filmes anteriores. Os monstros aparecem menos que os humanos. E com relação aos monstros, o que podemos dizer é que eles são o ponto alto do filme, pois quando o filme realmente foca nas questões entre Godzilla e Kong, ele acerta, porque ele entrega lutas icônicas com a qualidade de efeitos muito boas, principalmente quando são cenas noturnas. Aí é que o nível de realidade sobe e realmente toma um padrão de qualidade superior a tudo que foi mostrado em filmes anteriores. Já que nos filmes anteriores, todas as vezes que os monstros apareciam, a tela, digamos assim, os efeitos que eram utilizados eram muito poluídos, porque toda vez que um monstro aparecia, tinha uma tempestade, tinha levantava muita poeira, tinha nevoeiro, então era tudo feito com o intuito de esconder ao máximo os monstros, talvez por não confiar muito na CGI. Já nesse aqui, a CGI, quando ela é utilizada em cenas noturnas, ela é impecável, mas também teve erros, pois principalmente com relação ao personagem Godzilla, quando ele aparece em cenas à luz do dia, nota-se que a CGI do monstro é muito artificial. Então, nesse ponto, eu considerei isso uma baixa, mas não é nada que atrapalhe a experiência do espectador, pois, como eu disse, que em cenas noturnas a qualidade dos efeitos funciona de maneira em excelência. Com relação ao personagem Kong, é bem explícito no filme que ele é colocado em uma posição de mais protagonismo que o Godzilla. Talvez pelo fato dele ser um primata e possuir inteligência, como isso ficou claro. Então ele, digamos assim, é mais carismático e foi mais utilizado que o Godzilla durante o filme. Ele realmente é o monstro protagonista da história. Mas aí você me pergunta, será que é necessário assistir todos os outros filmes anteriores da franquia do Monsterverse? Olha, eu não diria que todos, mas o último, Godzilla Rei dos Monstros, seria bastante interessante você assistir para ter um entendimento maior com relação a Godzilla vs Kong. Outro ponto alto do filme foram os cortes de câmeras, que durante as lutas dos monstros, elas chegavam a dar giros em 360 graus,
que dava uma total noção de tudo que acontecia à volta durante o embate. E isso, para o espectador, dá um resultado ainda mais completo e uma noção maior da periculosidade dos titãs. Toda essa rivalidade entre Godzilla e Kong é colocada em um contexto muito similar ao do filme Batman vs Superman, porque primeiro eles brilham muito, e depois, de uma certa maneira, eles vão ter que se ajudar para continuar vivos, e aí, de uma certa maneira, eles passam a se tolerar, a se respeitar, assim como aconteceu no filme dos heróis. Durante os embates fica claro quem realmente é superior ali, porque de um lado temos um Godzilla muito poderoso, porém bastante atrapalhado, e do outro temos um Kong muito inteligente, porém muito vulnerável com relação a todo o poder do Godzilla. E depois de todo um histórico de lutas impecáveis, o filme segue em rumo até o seu desfecho, e aí aqui temos toda uma questão assim bastante difícil de aceitar, porque com o vencedor do embate surge uma ameaça ainda maior, que é o vilão Mechagodzilla, que realmente muda os rumos da história. Pois, para fazer uma fanservice bem forçada, o filme acaba esquecendo do que havia acontecido minutos antes, de quem era o real vencedor do embate. E aí o que aqui temos? Temos o perdedor assumindo a posição de destaque novamente, e aí aqui chegamos a uma conclusão de que o filme, ele de uma certa maneira, ele se auto-ignora unicamente para prestar um fanservice não muito coerente, que apenas bagunça tudo que havia sido mostrado durante o filme. E aí o espectador fica meio na dúvida do real potencial dos monstros ali, quem na verdade é o mais forte, já que um vence o embate, mas o outro é que vence o vilão maior. Então aí fica meio contraditório todo o contexto que foi apresentado ao decorrer do filme. E é em todo esse contexto de morde e assopra que chegamos realmente a um desfecho um pouco complicado e um pouco fora do esperado, porque se torna algo menor diante todo o histórico do filme, e sendo assim a coerência acaba indo por água abaixo, unicamente para manter a honra e a satisfação de ambos os lados. Não é que o filme seja ruim, é que ele só é um pouco confuso, porque ele não sabe realmente para que lado ir. É Godzilla ou é Kong? É Kong ou é Godzilla? O filme precisava ser mais claro e específico nessa questão. Enfim, é isso. Realmente espero que vocês tenham gostado. Aqui nós encerramos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem muito conteúdo bom disponível. Até o próximo vídeo e fui!